Fases e ciclo de vida de um projeto. Aí entramos, né, nas nossas famosas fases. Então, isso tem que ter sempre em mente, né? Início é bem definido, o fim é muito bem definido. Todo o restante, né, toda a parte intermediária tem que ser muito bem trabalhada. E a gente vê aqui, tirando o início e o fim, né, porque no início você até faz um pré-planejamento, você até faz um trabalho inicial do que você vai mexer lá no planejamento, mas ainda muito grosseiro, ainda, né, muito macro, até para que você possa orçar, ter ideias de como orçar tempo, orçar custo do projeto como um todo. Mas, depois disso, ele entra na fase de planejamento, execução e controle. Muitos acham, ou muitos buscam, ou procuram aqueles projetos ideais que você pode parar e ter toda a fase de planejamento, depois ter toda a fase de execução, depois toda a fase de aceitação, e o controle passa por essa fase de aceitação, alguma coisa tem que ser retroalimentada, mas pouca coisa. Esse seria o ideal, né? Esse seria o mundo ideal, o que não acontece naturalmente. O que não acontece naturalmente é a gente fazer, né, a gente utilizar um recurso que a gente chama de fast tracking, né, que eu planejo parte, ponho ele em execução, continuo o planejamento enquanto aquela parte está sendo executada, vou controlando, retroalimento o sistema para ver se está saindo de acordo com o planejado ou se eu vou ter que fazer alguma modificação no processo, lanço uma outra fase, uma outra parte, uma outra subfase do projeto e começa a execução. E eu continuo o planejamento do restante do projeto, ou seja, esse planejamento, execução e controle, ele é um giro contínuo, não é uma fase específica, não saiu do início para o planejamento, para a execução, para o controle e terminou o projeto. Não. Ele saiu do início, né, deu o início, aí ele começa a girar. Começa a girar até que o controle diga, opa, agora eu tenho o produto, né, o tempo ou o custo definidos, fechados, organizados, o produto pronto. Aí ele entrega o projeto e finaliza o projeto. Tá? Mas até a aceitação também entra nessa fase toda de controle. Então nós temos esse início bem definido e esse fim muito bem definido. E aqueles três aí vão girando durante toda a execução do projeto, você tem um giro contínuo dentre esses três elementos, que é o planejamento, execução, controle. Algumas características. As fases são definidas de acordo com as entregas de cada componente, ou dos componentes, né? Os níveis de custos e de pessoal são baixos no início. A gente vai ver um gráfico que vai ser mais fácil explicar isso, né? Então, no início, o custo envolvido com materiais e com pessoal é mais baixo. E aí ele atinge o valor máximo durante as fases intermediárias e caem rapidamente no final do projeto, né? O nível de incertezas é alto, eu diria muito alto, e, portanto, o risco de não atingir os objetivos é maior sempre no início do projeto, né? Que é onde também tem a maior interferência dos stakeholders, ou seja, a capacidade das partes interessadas de influenciarem as características do produto e o custo do projeto é mais alta também nesse início do ciclo, certo? Então, o risco é mais alto, as mudanças, né, o risco de mudança também é muito mais alto nessa fase inicial. Então, a gente tem algo mais ou menos assim representado. Lembrando sempre, olha lá, ó, nós temos a nossa fase inicial bem definida, nós temos a nossa fase final bem definida, e aí nós temos todas as fases intermediárias sendo tocadas no projeto. E aí você tem um aumento de custo e pessoal, ou seja, de recursos financeiros e humanos, né? Evoluindo até uma determinada parte, ele atinge uma certa estabilização, começa uma queda, e é onde você vai interromper essas pessoas, ou seja, você vai tendo os aceites, vai liberando esses recursos, né, disponibilizando esses recursos para os demais projetos, e você entra então nessa fase final de fechamento do projeto e os custos caem, né, ao final da fase a zero, lógico, evidentemente. Aqui, ó, a influência das partes interessadas é muito alta no início, né? Vamos deixar isso aqui até mais ampliado aqui para ficar mais evidente para vocês aqui, ó.
Então, nessa parte, logo que eu estou começando, pense aqui, ó, aqui nós temos a linha do tempo do projeto, certo? E aqui nós temos os níveis, né? Alto e baixo dentro do processo. Ou seja, a influência das partes interessadas no início ela é muito mais forte. E até a fase de planejamento, estruturação, todo o planejamento. Logo que começam a ter as execuções, aí a influência passa a ser cada vez menor. Por quê? Porque já existe a definição. Até que ela chegue a zero, lógico, com o fechamento do projeto. Não há mais mudança aceitável, né? Ou seja, se houver esse custo da mudança, vai para a estratosfera. Ou seja, o custo da mudança é muito baixo no começo e vai aumentando com... Por que ele vai aumentando? Lógico, né? Chegou nessa fase aqui, nessa linha de tempo do projeto, por exemplo, eu já tenho um custo envolvido, eu já tenho algo sendo feito dentro daquilo que foi planejado, eu já investi recursos para atingir esse aspecto. Chega aqui, ele diz, não, peraí, eu não quero bem assim, eu quero um pouco assado. Então, é como se eu retrocedesse e tivesse que repetir essa fase de custo, acrescentar essa fase de custo, ou seja, eu vou ampliando, aumentando os níveis de custos a cada fase do projeto. Imagina, eu estou com um produto pronto, final, acabado, e o sujeito diz, não, agora eu quero algo diferente, eu quero mudar a concepção. Aí já era, né? Você atingiu o custo máximo. E os ciclos definem que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase, certo? Cada ciclo depende disso. O que eu tenho que entregar? Quais são essas entregas, né? Ou quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega é revisada, verificada e, acima de tudo, validada. Isso é muito comum nas empresas que estão começando a trabalhar dentro das estruturas de projeto, até faz a revisão, até faz a verificação, mas a validação muitas vezes fica de lado, né? Revisou, verificou, está dentro do planejado, ok, vamos tocando, mas não valida ou não faz toda a avaliação técnica ou das características técnicas do produto em cada uma dessas fases intermediárias. Então, quem está envolvido em cada fase, como controlar e aprovar cada fase, tudo isso faz parte desse elemento. E nas fases, quais são as características das fases do projeto? Bom, o término e a aprovação de um ou mais produtos caracteriza uma fase do ciclo de vida. Opa! Então, se eu gerei uma entrega, vamos lá. Se eu gerei uma entrega, se eu gerei uma entrega parcial, né, ou pacotes, e foi aprovado, ou seja, eu tive o aceite, então eu fechei uma fase? Sim, eu fechei um ciclo, né, dentro desse projeto. O produto é o resultado mensurável e verificável do trabalho que envolve o projeto. Então, de novo, ó o produto aqui sendo referenciado. Produtos podem ser resultado dos processos de gerenciamento de projetos ou partes, né? Ou o resultado final para o qual o projeto foi concebido. Então, de novo, vamos lembrar que tipo de projeto eu estou fazendo? Estou fazendo um projeto de negócio que visa lucro? Eu estou fazendo um projeto social, tocando um projeto social que visa um gap de ganho para uma determinada área, uma determinada região? Qual é o meu elemento? Porque produto não é só produto tangível, né? O produto do meu projeto é aquilo que eu me proponho a fazer, dentro daqueles prazos, dentro daqueles custos, né? As entregas que eu me proponho a fazer. Então, essa entrega parcial ou final do projeto, né? Esses elementos, esses entregáveis, compõem o produto do projeto. Então, o produto não tem que ser necessariamente, de novo, tangível. O produto pode ser um outro processo, pode ser um serviço. Tudo bem? E sempre é produto. Pode haver subdivisão também, né? As subfases, as famosas subfases de um projeto. E aí entra muito essa questão das entregas parciais, aí entra muito essa questão, as subfases quando a gente subdivide, quando tem um projeto muito grande, né? Até às vezes com subprojetos desenhados neles, nós temos partes a serem entregues em
em ciclos, né, pacotes a serem entregues em determinados milestones, em determinadas épocas, em determinadas datas. E essas entregas parciais, esses elementos parciais, fazem essa subdivisão, né, fazem essas subfases, os fechamentos de subfases dentro de uma fase maior do seu projeto. Ao final de uma fase, sempre há uma revisão das entregas parciais desse projeto, certo? Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.